Fala pessoal, Jô Porto, Duto Express. Espero que estejam todos bem. Bom, meu intuito aqui hoje é falar com vocês a respeito de renovação de ar externo, exaustão de CO2, né? Que tipo de equipamentos, que tipo de dutos a gente costuma colocar em nossos projetos e, consequentemente, a gente passa para os nossos parceiros na hora da instalação, tá? Assim, nós costumamos trabalhar com duas marcas no mercado, tá? Que eu já trabalho há anos, uma delas há cerca de 25 anos e a outra há 17 anos, precisamente, que eu fiquei sabendo esses dias aí, tá? Uma é a Unitcode e a outra é a Seekflux, tá? Então, são as duas que eu costumo colocar e confio em meus projetos, ok? Então, eu vi, esses dias eu recebi um projeto de um parceiro, no qual o projetista usou tubo de PVC para fazer a distribuição de ar do equipamento, tá? Então, era um equipamento de 1.040 metros cúbicos por hora, com uma boca de descarga de 200 milímetros, certo? Então, o cara usou um tubo de PVC de 200 milímetros de diâmetro para começar esse duto, esse trecho de duto, tá? E aí foi aonde eu pedi para analisar o projeto do cara, né? Então, assim, fiz toda a soma de toda a renovação que ele precisava no ambiente, e estava cravado 1.000 metros cúbicos de ar, né? Então ele estava usando uma máquina de 1.040 para fazer isso, certo? Só que quando você pega a velocidade de descarga de um ventilador desse porte, ela tem 8 metros por segundo de velocidade ali na descarga da máquina, ok? Então isso é uma velocidade alta para que você coloque num trecho de duto para fazer distribuição. Por quê? Então, quando você trabalha com 8 metros por segundo de velocidade, a perda por atrito gerada no interior do duto fica alta, né? Então, assim, chega a 0,7 ou 0,8 milímetros de coluna d'água por metro linear de duto, sem considerar, não estou considerando curva, né, redução ou desvio, nada, só um trecho de duto reto. Vamos supor que o cara colocou lá 20 metros lineares do tubo de PVC com 8 polegadas. Ele fez algumas reduções no trecho, tá? Caiu de 8 para 6, de 6 para 4, coisa assim. E aí ele colocou os dutos flexíveis e levou mais 4, 5 metros para cada lado, certo? E disse que atenderia o ambiente, tá? No papel, como a gente sabe, o papel aceita tudo, né? Então, você pega um trecho de duto com 8 polegadas, onde você vai ter uma perda de 0,7, então vamos supor que ele colocou aí 10 metros de duto com essa capacidade, esse diâmetro de duto, né? Então, só aí, você já teria 7 milímetros de perda, tá? E aí ele colocou os dutos flexíveis, puxando lá um trecho grande. Então, nesse duto flexível, eu calculei a perda, estava com quase 1 milímetro de perda por metro linear. Então, você vê que uma máquina que eu preciso de 1.000 metros cúbicos de ar no ambiente, uma máquina de 1.040 ela não vai atender. Ela não vai atender. Então, você vai medir lá, no final você vai ter cerca de 30% de perda, dependendo se você coloca ainda uma caixa de filtragem, né, com o fill box com dois filtros, que é um G4 e um M5, essa perda chega a 50%. Nós já fizemos ensaios disso aí, e foi comprovada essa perda, né, com cada duto flexível, que o cara faz isso também, ele coloca lá 8 polegadas, mete um duto flexível de 8, leva 20 metros para colocar um regulador de vazão, e lá o cara acha que vai sair os 1.000 metros cúbicos de ar, e não sai, entendeu? Então, assim, a gente tem visto muito isso. E aí, o cliente, ele acha que está dentro das normas, e aí quando recebe uma visita de uma fiscalização, vai descobrir que ele não tem a renovação que ele achava que tinha, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Outra coisa, a
parte de somente a renovação de ar, ela não garante que você vá ter controle do CO2 no ambiente. Dependendo do ambiente, você não consegue baixar. Então, assim, o limite estipulado pela Anvisa, pelos órgãos reguladores, é de 1000 ppm. O que é isso? 1000 partículas por milhão. Então, você tem que estar nesse limite. E aí você pega alguns lugares em São Paulo, por exemplo, que você tem 600 ppm lá fora, né? E aí você vai jogar esse ar para dentro, você vai filtrar, vai jogar para dentro para fazer renovação de ar. E você, quando vai medir dentro de uma sala de aula, por exemplo, porque já fizemos bastante projetos e a gente conseguiu chegar em um denominador comum entre renovação e exaustão, que eu consigo manter esse limite baixo de CO2 dentro de uma sala de aula. Então você pega lá, você faz uma renovação de ar numa sala onde você precisa de um SIC flux de 1000 metros cúbicos de ar e você joga para dentro, você vai colocar a caixa de filtragem, você vai filtrar o ar, jogar para dentro lá os 1000 metros cúbicos. Tá? Isso teoricamente, né? Porque não é essas capacidades quando a gente coloca o Fillbox junto com o Max 200, ok? Ela cai um pouco por causa da perda de pressão. Mas vamos supor que seja 1000. Então você jogou 1000 metros cúbicos de ar para dentro da sala de aula. Quando você está mantendo lá 600, 550 ppm na hora que a sala vazia, ok? Ar-condicionado ligado, a renovação ligada. E aí você tem, quando você coloca 40 alunos dentro da sala, esse teto de CO2, em 15 minutos ele vai a 1.400, 1.600, tá? O professor fechou a porta, o ar-condicionado ligado, o que me sobra de saída de ar desse ambiente? Só vai me sobrar frestas de porta, frestas de janela. E aí o que acontece? O ambiente fica pressurizado com pressão positiva, você está pressurizando ali, e você está acumulando CO2 ao mesmo tempo, porque o ar que você está jogando lá dentro ele não consegue fazer essa troca. E aí qual foi a solução que nós encontramos? A gente precisa também fazer a exaustão. Então eu uso um outro equipamento que vai ter um sensor de CO2 que a gente vai colocar no ambiente, tá? Então vai estar lá no teto o sensorzinho e ele vai operar esse ventilador de exaustão. Então ele vai funcionar de acordo com o que o CO2 sobe. Então você tem 3 faixas de trabalho com esse sensor. Você tem lá de 0 a 650 ppm, ele trabalha com 30% da capacidade do ventilador, ok? E aí ele passou de 650 a 950 ppm, ele vai a 50%. E a partir disso, de 950, ele vai trabalhar a 100%. Então você consegue com isso remover esse CO2 do ambiente, tá? E aí, só que o que eu fiz nesses projetos, né, o que eu tenho feito. Então, para que eu possa deixar, para que eu deixe o ambiente com um pouco de pressão, de diferencial de pressão acima do ambiente externo, para quê? Para que eu não tenha entradas de ar por ambientes, por locais que eu não estou filtrando, que eu não tenho controle. Então eu mantive o que eu fiz lá, eu coloquei renovação de ar externo, 1000 metros cúbicos, e a exaustão eu faço de 10% menos que os 1000, ou seja, teria 900 metros cúbicos de ar por hora de exaustão. E aí com isso a gente consegue manter a, o nível de CO2 abaixo do limite, que seria 1000 ppm, ok? E aí a gente consegue fazer com que o ambiente se torne propício a ficar, ao ser humano se manter lá dentro. Porque quando você tem um CO2 alto, você começa a ter, começa a bocejar com sono, dor de cabeça, falta de concentração. E isso, você presta atenção onde você entra em ambientes que são fechados, você vê muito isso no pessoal logo, principalmente após o almoço.
Então, assim, onde a concentração de CO2 no ambiente está bem carregado, você vai medir, você usa lá um equipamento para medir, você vai ver que está batendo 1.500, 1.800, 2.000 ppm, tá? Isso é comum. E aí o cara acha que só com a renovação resolve. Não, a gente tem que ter os dois andando juntos, a renovação de ar com a exaustão. Então é um projeto muito legal de se fazer. Ele na hora que você põe para funcionar os dois, né? Então você tem a renovação lá mantendo 100% do que você calculou e a exaustão trabalhando em rampa, tá? Isso eu consigo fazer tanto com os equipamentos SICFlux como com os equipamentos Unicode. Vai variar somente o tamanho das máquinas, né? Que como os dois são parceiros, parceiros antigos em que eu confio, eu tenho essa liberdade de usar um ou outro nos meus projetos e a gente agrada gregos e troianos, né? Isso, um abraço para o meu amigo Marcelo Munhoz, lá na SICFlux, e meu parceirão Marco, da Unicode. Ok, gente? Então eu acho que com essa dica aí vocês vão conseguir ter um sucesso com renovação e exaustão. Beleza? Qualquer dúvida, sabe como me encontrar, então me manda um direct, perguntas, tá? Eu estou aqui para ajudar a resolver esse tipo de situação. Valeu, gente. Um abraço e até mais.